A paz do Senhor, a paz do Senhor, boa noite, queridos amigos, boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade. Vamos consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Glória a Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, nós queremos nesse dia entregar tudo o que temos e somos a Ti. Apresentamos nossas vidas diante do Teu altar e consagramos esse tempo de oração para Ti. Senhor, pedimos a cobertura do sangue de Cristo sobre nossas vidas, nossas casas, família e tudo que estiver ligado às nossas vidas, em nome de Jesus. Que tudo nesse dia esteja de acordo, Senhor, com a Tua vontade, com o Teu querer e que nós possamos, Senhor, receber a instrução da Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós estamos naquele esqueminha de replicar. A gente traz a palavra que o pastor deu no culto de domingo e a gente dilui ela, né? A gente divide, fraciona, cada dia um pedacinho, porque realmente tem sido uma bênção e a gente quer dividir, a gente quer multiplicar essa palavra. É uma semente, né? Nosso culto foi último domingo. O culto foi na igreja de Egem Santa Maria e o nosso pastor que ministrou a palavra, profeta Vinícius Iracete. A palavra foi, o tema foi, você está atrasado no plano de Deus? Como recalcular a rota? Se estiver ali, né, fora do contexto, vai para a rota, vai para oração e o Senhor coloca na rota de novo. Mas nós vamos ver isso pela palavra de Deus, né? Quando o Senhor, né, ele começa a anunciar, fazer anúncio que está mudando estação, que está mudando as coisas, que está nos movimentando. Como que acontece, Cristina? Vamos ver isso pela palavra de Deus. Livro de Mateus 2, 1, que diz assim: E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Verso 9 diz assim: E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria. E entrando na casa, acharam um menino com a mãe, sua mãe Maria, e prostraram-se, adoraram, abrindo seus tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus vem falando, né, que aqui os magos, né? Os magos, eles foram adorar Jesus. Quando souberam, né, que Jesus estava ali nascendo, né, que a coisa já estava acontecendo, né, que Salvador estava vindo, que o rei estava chegando. Então eles foram atrás de Jesus. E a palavra de Deus diz, né, que eles tiveram um sinal. E esse sinal foi uma estrela. E essa estrela, ela foi vindo na frente deles, indicando o caminho até chegar onde Jesus estava e fica parado sobre aquele lugar. Então a palavra de Deus diz que eles entraram, né, fizeram toda a sua reverência, adoraram, prostraram-se, deram os presentes para Jesus, né? E a palavra de Deus diz, né, que na volta deles, né, eles tiveram um sonho, e através desse sonho, aqui a palavra diz, uma divina revelação chegou para eles. Deus comunicou com eles através de um sonho que não era para eles voltar pelo mesmo caminho, que era para fazer outro caminho, né? Então aqui nós vemos, né, a forma como Deus fala conosco, né? A forma quando Deus quer movimentar as coisas nas nossas vidas, como Deus, ele fala de várias formas, né? Mas ele usa dos seus sinais. Então sempre que Deus, né, vai fazer alguma movimentação, ele vai fazer um sinal, ele vai dar um sonho, ele vai dar uma impressão no espírito, o Senhor vai mover alguma coisa. Aqui com os magos a gente vê, né? Foram 3 formas de Deus falar com eles, né? Primeiro através de um sinal, depois através de uma revelação, de um aviso, que foi um sonho, e depois o Senhor vindo com uma direção para eles, volta por outro caminho. Então eles tiveram um sinal, uma revelação e uma direção
por ouvir a voz de Deus. Então, toda vez que Deus quer, né, nos movimentar, vai vir um sinal. Deus sempre faz isso conosco. Então, toda vez em que a gente for fazer qualquer coisa e a gente entender que é o tempo de Deus ou não é, a gente entende uma coisa: eu tenho que ir para a oração, tenho que ter comunhão com o Espírito, eu tenho que buscar qual é a revelação do Senhor, o que é que o Senhor está querendo falar, qual é a movimentação, se esse é o tempo para nós, né? Então, sempre em que Deus vai fazer uma movimentação ou algo novo para as nossas vidas, né? Ou algo muito importante, uma mudança de estação, uma mudança de lugar, uma mudança de trabalho, né? Um negócio, uma palavra, enfim, né? Quando Deus vai movimentar alguma coisa na nossa vida, né? Ele vai falar, ele vai anunciar. Muitas vezes algumas vezes vai ser por um sinal, outras vezes vai ser uma revelação, né? Outras vezes vai ser um sonho, outras vezes vai ser uma palavra profética, uma profecia, né? Uma impressão no espírito, mas de alguma forma, de alguma maneira, o Senhor vai falar conosco. Por isso que nós temos que ter, sim, a comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus, né? Buscando Ele, andando com Ele, né? E ali nós vamos aprendendo a ouvir a sua voz. Porque muitas vezes, né, alguns problemas nós temos porque nós não fomos instruídos sobre aquilo que nós poderíamos realmente ter esperado pelo tempo de Deus para fazer. Ou muitas vezes porque nós estamos atrasados no tempo de Deus. Então o negócio é o seguinte: nós temos que seguir realmente qual é a visão de Deus para nossas vidas, onde é que Ele vai nos levar. E a forma de nós sabermos a visão de Deus para nossa vida, o comando de Deus para nossa vida, é realmente através da voz de Deus, através do Espírito de Deus. A palavra diz que Ele é o nosso guia, é Ele que nos leva, é Ele que nos conduz. Então muitas vezes, né, nós erramos, nas grandes maioria das vezes, nós erramos porque nós não consultamos a Deus, porque nós não esperamos, às vezes, também por sua palavra, pela sua revelação, pela sua condução, né? Nós não esperamos a direção de Deus. Aí às vezes ou antecipamos ou às vezes nós nos atrasamos, né? É aquela coisa, né? Quem nunca fez a coisa muito antecipada ou muito atrasada? Era para eu ter feito, eu não fiz, né? Ou era para eu não ter feito e eu fiz. É que nem aquela coisa, né? Mais ou menos assim, quando a gente passa numa loja, na primeira já entra, vai comprar o que precisa, aí depois sai do shopping, sai ali no calçadão, sai ali na cidade, aí a gente vai olhar, quando passa 2, 3 lojas para frente, a gente acha o mesmo produto, né, com preço bem mais em conta, e a gente diz: poxa, né, por que eu não esperei um pouquinho mais? Por que eu não fui fazer uma pesquisa? Por que eu não escutei a Deus? Por que eu não consultei o Espírito Santo de Deus? Então é essa história que nós temos que entender, do antecipar a Deus, que muitas vezes nós queremos a coisa no nosso tempo e às vezes nós estamos ali, né, atropelando os projetos de Deus, que é muitas vezes melhor do que o nosso, né? Então, quando nós consultamos a Deus, Ele vai nos antecipar, Ele vai nos revelar. Quando nós vamos andando com o Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele vai sim querer revelar as coisas que estão por vir para nossas vidas. Quando nós caminhamos com o Espírito Santo de Deus, nós aprendemos a ouvir a sua voz, nós vamos tendo comunhão com Ele e vamos aprendendo, né, como é que Ele fala, vamos aprendendo a reconhecer a sua voz. Então Ele vai falar, Ele vai comunicar conosco. A minha experiência, eu vou contar de mim agora, né? A minha experiência é que eu aprendi, depois de muitas vezes assim, que a gente dá lá, né, as derrapadas, as erradas da gente, então eu aprendi, sempre que Deus quer falar comigo, né? Deus fala muito comigo através de sonho e Deus fala muito comigo através de revelação. Então o negócio é o seguinte: quando Deus falou comigo, quando Deus fala comigo, às vezes é uma pessoa, né, uma palavra, através de uma palavra. Então eu sempre que Deus usa alguém, né, é uma palavra que Deus usa uma pessoa, é um profeta, é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é um intercessor, né? Às vezes até um estranho e às vezes até uma circunstância. Então ali a gente já entende que aquilo ali é uma profecia, aquilo ali é um anúncio daquilo que está por vir, e o Espírito Santo de Deus já está dando aquelas pinceladas, já vem dando os anúncios para nós, né? Então o que nós devemos fazer? Eu aprendi que quando eu recebo uma palavra, né, que Deus fala comigo através de uma profecia, através de uma pessoa, através de um sonho, de uma revelação,
revelação, eu vou para a oração. Aí eu vou para a oração, vou para jejum e eu fico lá, Senhor, essa palavra é de ti, Senhor, essa profecia é tua, Senhor, essa circunstância tu estás me mostrando, né? Eu vou falando, né, Senhor, olha, essa palavra que eu recebi dessa pessoa, essa porta é para mim, vem de ti, essa pessoa, esse negócio, essa parceria, né? Então ali eu vou perguntando para o Senhor em meio da oração, em meio de jejum, para ficar, como se diz, ativando o nosso ouvido, né? A gente fica com o nosso ouvido ali na porta do céu. Então não é só receber a palavra e eu já vou saindo, né? Não, nós temos que saber se aquela ali é a direção de Deus, saber se isso ali não é uma palavra que nós, pela nossa vontade, pela nossa emoção, nós queremos fazer. Então nós vamos levar para dentro da oração e ali nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos esperar para a voz do Senhor. A hora que a voz do Senhor ela falar, então aí a gente entende aquilo ali é do Senhor, né? E quando Deus confirma, né? E às vezes a gente ora, né? Eu pelo menos sou assim. Eu digo, Senhor, se isso aqui é de ti, tu me confirma. Senhor, tu me dá um sinal. Senhor, tu me dá uma palavra. E algumas vezes, né? O Senhor, se ele me dá uma palavra, ele me confirma num sonho, ele me dá uma impressão no espírito. Já teve vezes assim que eu tive a revelação, visões, né? Olha, isso aqui não é para ti. O Espírito Santo de Deus mostrando na frente, né? Aquela impressão que dá no espírito, né? Não, isso é para mim. Isso aqui é de Deus para mim. Isso aqui é Deus falando comigo, né? A gente sente, olha, eu não sei o que é, mas eu sei que mexeu aqui dentro, é uma coisa diferente. Isso é impressão no espírito. É quando o Espírito Santo de Deus comunica o nosso espírito. Então, nós sempre que Deus, nós vamos receber uma palavra de Deus e nós também podemos pedir para Ele, confirma para mim, Senhor. E Ele confirma. A voz do Senhor sempre vem confirmando. Às vezes é um sinal, uma palavra, né? Às vezes uma situação que o Senhor vai mostrando uma direção. Tem uma revelação, como foi com os magos, uma divina revelação, né? Que foi um anúncio. Ali foi assim um livramento que eles tiveram, né? Então o que acontece, né? Deus sempre vai falar conosco. Então, Cristina, como é que eu sei que é Deus falando comigo? Como é que eu sei que essa é a voz do Senhor? A gente consegue identificar a voz do Senhor, porque a intimidade com o Senhor nos faz reconhecer a voz dele. Nós já sabemos, né? Como é que o Senhor fala conosco, como é que é de costume que o Senhor costuma falar conosco. Quando Samuel estava lá, um moço, um menino ainda, né? Estava servindo ele ainda não conhecia a voz de Deus, mas até no momento em que ele começou a reconhecer a voz de Deus, ali não teve mais erro. Então a gente tem que aprender a reconhecer a voz de Deus, e isso vem na intimidade, na comunhão, né? É quando Deus fala e a gente vai aprendendo, isso aqui é a voz de Deus, isso aqui é Deus falando comigo, né? Então por isso que nós precisamos afinar nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus, porque Deus ele fala, né? Não é só a voz, né? Na palavra, ele fala através de um sinal, de uma circunstância, ele fala através de uma criança, ele fala através de uma pessoa, de um servo de Deus, ele fala através da sua palavra, ele fala de N forma, né? Os sonhos que vêm, a impressão no espírito, visões, o Senhor fala de várias formas. O negócio é, né, que nós precisamos afinar nossos ouvidos, nós precisamos estar atento para a voz de Deus e reconhecer. Isso é um sinal, isso é uma revelação, isso é uma direção, assim como foi com os reis magos. Então, pela voz do Senhor não tem perda, né? Pela voz do Senhor, quando nós reconhecemos a voz do Senhor, nós declaramos, e já no momento nós já temos a certeza, esse é meu tempo, este é o sinal, esta é a revelação e essa é a direção. É tempo de Deus, o tempo de Deus chegou para mim. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor. Sim, Senhor. Tu falaste tão forte em meu coração, Senhor, o quanto o Espírito de Deus quer comunicar com nossas vidas, quer nos dar os anúncios, quer nos dar, Senhor, meu Deus, toda a revelação do que está por vir. Graças te damos, Senhor, meu Deus, porque tu tens cuidado de nós nos mínimos detalhes. Senhor, meu Deus, graças, Senhor, obrigada por querer comunicar, por querer nos avisar. Ah, meu Deus, muito obrigada. Nós te louvamos, Espírito Santo, por todas as vezes que recebemos dos teus sinais, das tuas direções, das visões, revelação, impressão no espírito, dos sonhos. Senhor, continua falando conosco. Senhor, nós precisamos, Senhor, meu Deus, entender da tua voz, aprender
de Ti. Senhor, nós queremos a revelação, Senhor, da Tua voz, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, afina nossos ouvidos, afina, Senhor, para distinguirmos quando é a voz do nosso Deus que está falando, para nós podermos andar na retidão, no tempo certo, na direção certa. Oh, meu Deus querido, em nome de Jesus, pedimos nesse dia, Santo Espírito, leva-nos pelas Tuas mãos santas, leva-nos nos Teus caminhos, Senhor, meu Deus, a todo propósito, a todo tempo, a todo destino, a tudo que Tu tens para as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Desde já te agradecemos, Senhor, por todas as vezes, Senhor, em que Tu nos tomou pelas mãos, Senhor, e fosse nosso guia, fosse aquele que nos levou, Senhor, meu Deus, em lugares certos, pessoas certas, momentos certos. Obrigada, meu Deus, obrigada por tudo que Tu tem nos ensinado. Graças te damos, Senhor Ebenezer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória a Deus, aleluia. É dessa forma, né? A gente vai andando com o Senhor e a gente vai aprendendo a ouvir a voz de Deus. E depois que a gente aprende a ouvir a voz de Deus, a coisa fica muito mais fácil. Aí dessa forma a gente acerta, a gente consegue discernir de tempos, lugares e estações do Senhor para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Fique na paz. Deus te abençoe.